Nós temos aqui uma partilha muito interessante a respeito da reunião de prática de mantras que houve esta manhã. Então, uma das pessoas presentes estava visualizando a foto da capa do livro Herques, com aquela nave e no fundo uma energia alaranjada. Então ele estava visualizando isto antes da reunião começar. Quando começaram os cantos, ele teve uma visão. Aí ele não estava mais imaginando a foto de Herques, mas ele teve uma visão. E era uma sala sem nenhuma pessoa dentro. E dentro desta sala, que era muito extensa, muito grande, havia uma espécie de máquina que correspondia a um grande arquivo. Aí surgiram muitas pastas, destas que a gente arquiva coisas dentro, muitas pastas, todas fechadas, e elas formavam uma grande fila de pastas. E havia ainda mais pastas dentro desta grande máquina. E essas que saíam, todas assim em fila e em pé, ficavam suspensas no ar e eram registros das pessoas presentes ao trabalho. Não se via e nem se sabia qual era o conteúdo dessas pastas. Só se sabia que eram os dados de cada um. E essas pastas ficavam ali expostas à energia cor laranja que permeava aquele lugar completamente enquanto se cantava os mantras. Bem, o fato dele ter começado a visualizar a nave de Herques e a capa do livro antes do encontro começar, isto foi um trabalho que ele começou a fazer intuitivamente, porque Herques, como centro planetário, ele é onipresente e ele trabalha em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do planeta e até mais além. Então nós não precisamos ir a Herques para sermos trabalhados. O trabalho que ele tem que fazer, ele faz em qualquer lugar. E hoje de manhã, ali acontecia um trabalho de Herques. E esta pessoa intuitivamente estava imaginando o livro antes da sessão começar. Então, como ele já estava com esta coligação, lhe foi dado ver o trabalho que estava sendo feito. Herques, como nós sabemos pelas informações que tivemos, é um centro que está encarregado de traçar algumas etapas evolutivas que a humanidade deve trilhar. E isto acontece com a humanidade atual, como também acontece com a preparação dos caminhos para a humanidade futura. Herques faz isto em termos de humanidade, para toda a humanidade. Mas há também um trabalho individual, porque se um centro conhece todos os dados sobre a humanidade, conhece também os dados de cada indivíduo. Em Herques, segundo nós
relatamos no livro Novos Sinais de Contato, que é o livro que fala a respeito do funcionamento de Hermes. Ali naquele livro se diz que em Hermes existe este arquivo, onde estão todos os nossos dados, os dados de todos os indivíduos, bem como os dados da humanidade toda, em todos os tempos. E isso no livro é chamado de máquina do tempo. Esta máquina do tempo, ou esta memória do centro de Hermes, onde está a história de tudo o que diz respeito no planeta, né? Qualquer dado ali arquivado, qualquer dado que se precise, ali existe. E sendo Hermes também um dos espelhos planetários, através dos espelhos se pode projetar para o conhecimento de algum indivíduo o dado que for necessário. Então, no arquivo, na memória do centro, está toda a história do planeta em todos os seus detalhes. Mas para trazer aquilo para a consciência de um indivíduo que deva saber de qualquer coisa, então aí existe um trabalho de espelhos. E por isso Taikuma, que é a governanta dos espelhos, é uma parte de Hermes. A nossa mônada pode ter acesso a este arquivo de uma certa forma, para que ela possa saber ou para que ela possa ter informação a respeito da tarefa que ela deve cumprir. Então, este arquivo pode lhe passar coisas do seu passado que sirvam para o desenvolvimento atual, como este arquivo pode lhe passar uma extensão maior ou menor dos trabalhos futuros, para que ela possa se preparar e para que ela possa ir fazendo os contatos no seu plano com tudo aquilo que deve entrar no desenvolvimento da sua tarefa. E muitas vezes nós podemos ter esta informação sem sair do nosso estado consciente. Então a consciência do indivíduo colhe aquilo que pode colher. Mas na maioria das vezes, isto é um trabalho de Hermes com as mônadas, no plano das mônadas. Então o que foi visto ali por aquela pessoa é o que estava sendo registrado em termos de coisas novas, de coisas recentes para o arquivo de cada um. Então é como se no nosso arquivo, na nossa pasta, estivesse sendo incluído algum dado. E geralmente esses dados são registrados e são incluídos quando se termina um ciclo. Então, se o ciclo terminou e se tudo foi concluído, aquilo se registra nesta memória. E no momento de traçar os destinos, de preparar os caminhos, se tem todos os registros e se vai então fazendo a composição dos grupos monádicos, vai se fazendo a projeção do desenvolvimento de cada tarefa, contando com aqueles indivíduos já completamente estudados, com tudo que é deles registrado, para não haver nenhum engano ou nenhuma superestimulação. Enfim, este é um trabalho de Hermes em colaboração com a nova civilização. Evidentemente, nós estamos vivendo como grupo, que pode não ser só esse grupo, pode não ser só as pessoas que estão neste trabalho, mas deve haver um grupo de mônadas que está encerrando um ciclo neste momento.
um determinado ciclo. Então os arquivos estão sendo atualizados. O arquivo de cada um está sendo anotado. Aqui nós estamos conscientes de que estaríamos começando um ciclo no qual nós teríamos que levar em conta não só a parte material e externa da vida, mas que ao viver a vida externa e ao desenvolvermos as nossas tarefas externas, nós teríamos que começar um ciclo de ter sempre presente a vida interior, ter sempre presente as tarefas internas. Nunca ficarmos distraídos do nosso lado interno. Então, isto é o ciclo que deve começar. Porque assim, tudo aquilo que é o manejo, tudo aquilo que é o funcionamento, tudo aquilo que são as leis materiais, as leis físicas, isto tudo entra no jogo, porque nós estamos encarnados no mundo material, mas isto não deve predominar na nossa atenção, na nossa consciência. Nós teríamos que, nesse novo ciclo, nós teríamos que estar muito atentos a isto, ao que é externo, ao que é material, lidando com isto com muita atenção, mas sem nos esquecermos da parte interna, sem nos esquecermos da outra parte da vida. Porque se nós ficamos só na parte externa, e se nós não tivermos toda a vida interna, o livro Erques chama-se Mundo Interno, o subtítulo. Então, se nós não temos o mundo interno, ou se nós não temos a vida interna, a vida interior, sempre presente, sempre em mente, sempre na nossa consciência, nós não conseguimos mudar a vibração da humanidade, da vida de superfície. Então existe uma sutilização pela qual a Terra deve passar, depois da sua purificação física. Deve haver uma sutilização da Terra, da humanidade, de tudo aquilo que está aqui. Mas, para colaborar nisso, nós teríamos que ter presente a vida sutil, a vida interior, a vida interna. Porque aí a vida externa, a vida material, já vai ficando permeada desta nossa emanação, desta nossa consciência. Então, tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é mental, tudo aquilo que é físico, já vai sendo permeado por esta outra vibração que está presente na nossa consciência, porque nós temos esta vida interior presente, nós temos este mundo interno presente. Então, isto passa em tudo que nós fazemos, passa em tudo que nós sentimos, em tudo que nós pensamos. Não é desvalorizar ou nos omitir com a parte material, porque aí a gente ficaria em débito kármico e, mesmo que estivéssemos prontos e preparados, não poderíamos seguir adiante porque ficou um débito com a matéria física. Então não se trata de menosprezar a vida externa e os atos externos e a parte externa. Se trata de fazer isto ainda melhor, porque tem-se a ajuda da parte interna que está presente na consciência. E esta parte interna vai então permeando tudo isto, vai fazendo um trabalho de transformação. Isto é o trabalho que nos toca. Então é como se nós estivéssemos realmente terminando um ciclo de trabalho, de vida, bem externo, bem material, bem físico, e se fôssemos começar uma outra etapa, se fosse começar um outro ciclo. E esse trabalho com os mantras
como o trabalho com os atributos, como o trabalho com os cânticos. Tudo isso é um elemento que nos deixa permeáveis, vai nos deixando receptivos, vai nos preparando para nós podermos assimilar, receber, para nós podermos estar sensíveis a esta parte interna das coisas, porque tudo tem a sua contraparte interna. Não somos só nós que temos uma vida interior, corpos internos, mundo interno. Tudo, até um objeto tem a sua contraparte imaterial, tem a sua contraparte sutil, e isto deve estar muito mais unido para que possa haver uma sutilização geral das coisas. Mas aqueles que quiserem estar mais informados a respeito do funcionamento desse centro planetário, que é o centro planetário que mais foi descrito em certos detalhes, está no livro Novos Sinais de Contato, não está no livro que tem o título não de Erques. Ali está toda a parte filosófica e de preparo da pessoa para expansões de consciência. E em Novos Sinais de Contato é que está esta parte que diz respeito mais das suas tarefas junto a nós. E essa cor laranja que estava incidindo e emanando sobre todas essas pastas que ficavam ali suspensas, esta cor laranja representa uma certa vibração de um nível de Erques que é muito purificador e muito estimulante no sentido de desenvolvimento da consciência. E uma pessoa pergunta a respeito dos instrumentos para amadurecimento da consciência. Nós vimos ontem. Como é que a fé se encaixa aí? Bem, a fé é muito básica e necessária para quem faz o caminho, porque o caminho é algo que nós vamos conhecendo à medida que vamos vivendo. Uma pessoa que está no caminho nunca sabe o que vai acontecer dali a pouco. Então, se você está no caminho, você não sabe o que vem depois. A rigor, o caminho é aquilo que vai acontecendo, aquilo é o caminho. E sem a fé, você não pode nem perceber que está num caminho. Você, a rigor, só vê o momento presente. É só o que está acontecendo naquele momento é que você mal vê. Porque tem gente que não vê nem isto. Então você vê mesmo é aquilo que é o momento presente. Porque aquilo está ali, para você perceber, para você sentir. Aquilo está ali, aquilo é real e verdadeiro. Para você saber que aquilo é um caminho infinito, sem saber nada do que vem depois, precisa fé. A fé é muito básica, é muito fundamental em tudo isso. Então se fala em razão, se fala em intuição, falamos na instrução, que são coisas que vão acontecendo na gente, que vão surgindo, que vão se desenvolvendo, mas precisa fé para estar diante disto, precisa ter uma certeza interna. É muito mais que convicção isto. Isto é uma marca que a gente tem lá dentro que diz isto é assim, não tem discussão. Precisa isto para você poder não se deixar levar pelas suas limitações. Porque você ouve falar em intuição e fica sabendo que se nós fôssemos seguir a nossa intuição sempre, nós acabaríamos com karma neutro. Quando que nós vamos chegar neste ponto de sermos intuitivos? Não será nesta raça? Nesta raça nós estamos nos preparando para isso. A nossa alma está se integrando no plano intuitivo e nós podemos ser cada vez mais intuitivos.
Então não é nesta raça, nesta nossa etapa atual, que nós vamos só criar karma neutro, porque para isso precisa ser intuitivo puro. Tudo que vai fazendo não cria mais karma material. Então nós temos que, sem estar nisso conscientemente, ter fé que é assim. Porque se você tem fé que é isto, você já está vivendo, mesmo antes de acontecer. A fé leva você a viver coisas que ainda não aconteceram. A fé é fundamental, porque a fé faz você viver uma coisa que ainda não está acontecendo. Então você amplia suas qualidades atuais. Você não fica naquele círculo vicioso daquilo que nós somos agora. Então nós sabemos todos que temos que transcender a mente pensante, que temos que chegar numa mente maior. E se nós não tivermos fé nisto, nós ficamos dando volta na mente concreta, ficamos dando volta na mente analítica, no pensamento humano. E não vai sair desse círculo, não vai sair disto, porque com a mente você não sai disto. Então precisa a fé que existe outra mente, precisa a fé que existe outra forma de saber as coisas, que é para você sair desse círculo, que é para você se libertar da situação atual. Então é através da fé que aquilo que ainda não acontece começa a acontecer em você. Você vive uma coisa que ainda não é, através da fé. Então todos os sinais que você tem, todas as sensações que você tem, todas as provas materiais que você tem é que você é mortal. Tanto assim que quando um desencarna, todo mundo se despede, faz aquela... Eu não sei que despedida é aquela, porque ninguém foi embora, mas enfim. Então, todos os sinais são de que você é mortal. E você, dentro desta ilusão toda, você saber que você é imortal, que você não acaba, que você continua, e que qualquer coisa que aconteça aqui não tem a menor importância, porque você é aquilo que você é. Se você não tem isto presente, você fica num círculo vicioso. Você não sai do ponto em que está. Não sai das leis que está vivendo e não tem horizonte algum. E é a fé que traz tudo isto, é a fé que faz isto tudo possível. E esta mesma pessoa pergunta: como é que seres de alta evolução desencarnam com câncer? Bem, os seres de alta evolução estão em corpos que vêm do reservatório geral dos átomos. Cada vez que um ser encarna, os corpos dele são formados com átomos que vêm do geral, do reservatório geral dos átomos. É claro que o tipo de atração magnética que ele exerce sobre o reservatório e sobre os átomos, o tipo de magnetismo, vai atrair átomos semelhantes, vai atrair átomos de qualidade análoga. Mas isto não é muito rigoroso, porque junto com os átomos que correspondem ao nosso estado evolutivo, vêm outros átomos do reservatório que têm que ser usados, que têm que passar por um processo evolutivo naquele corpo que está se formando. Então, se vem um ser evoluído e ele vai encarnar pelo processo normal, os átomos terão que ser atraídos para formarem corpos para ele. E claro que, sendo uma alma evoluída, vai atrair certo tipo de átomos. Mas ali, os átomos são um mundo só, isto é a evolução atômica. Então ali são colocados outros átomos, porque naquela oportunidade vão evoluir com mais intensidade. Então, um ser evoluído pode ter uma enfermidade como todo mundo tem, porque os corpos podem estar compostos também de átomos que já trouxeram isto e que tinham que passar por isto. Ou este ser, ao encarnar,
ao vir para esta vida, pode ter optado por assumir uma parte do karma humano. E como o câncer faz parte do karma humano, toda a humanidade tem esse karma, toda a humanidade. Porque comeram carne desde o princípio. Então quem comeu carne desde a pré-história, hoje tem karma com câncer. Então o câncer hoje é uma moléstia universal, humana, de todos, porque todo mundo tem carne animal nos átomos. Então o câncer é para todos. Agora, numa ou noutra encarnação, isto pode não aparecer, ou em várias encarnações, isto pode ser resolvido de outra forma. Como pode? De outra forma. Mas este karma é um karma sobre a humanidade. Então, um ser evoluído pode optar por assumir parte deste karma. E ele assumir parte deste karma. E a mônada dele deve saber por que faz isto. Porque vai trabalhar aquilo de uma forma mais intensa, vai trabalhar aquilo de uma forma mais geral, maior, do que se aquele câncer estivesse dentro de uma pessoa comum. Então, tudo isto são coisas que nós não sabemos e pode ser que até o próprio ser que está passando por aquilo não tenha consciência de todos esses movimentos. Uma pessoa diz que recebeu uma preciosa ajuda de alguém durante um longo período de tempo. Como ela foi muito ajudada, surgiu um apego por aquela outra pessoa. E hoje, que ela compreendeu certas coisas, ela percebe que é como se a imagem da outra pessoa tivesse ficado impressa nela, por causa desse apego. E com toda a gratidão que ela ainda alimenta por aquele ser, ela gostaria de se liberar desta influência que ela sente na aura dela. E qual é a forma de se liberar disto? Bem, aqui tem que começar pelo início. Você não pode pegar uma coisa desta e limpar, porque não sai. Isso é uma coisa sutil e que está aí convivendo. Mas se a origem foi um apego por causa da gratidão que você criou por aquele ser, você procure mentalmente canalizar esta gratidão para Deus, para o único. Porque se não fosse Deus, aquele ser não existiria. Se não fosse Deus dentro dele, ele não iria te ajudar. Não iria ser bom com você. Então, esta gratidão a ele é o que cria todo este apego. Esta gratidão tem que ser enviada a quem o criou. Esta gratidão tem que ser enviada ao divino nele, à essência dele, ao Deus, ao todo. É para lá que vai a gratidão. Então, se esta gratidão for canalizada para lá e deixar de ser canalizada para esta pessoa, isto vai se dissolvendo com o tempo. Porque aí esta gratidão que é enviada não para quem foi instrumento para o bem, mas se for enviada para aquilo que é o próprio bem, então isto vai sendo dissolvido, isto vai sendo transformado. E aí a mente da pessoa pergunta, mas e o outro, como fica? Não recebe nada de mim? Ele vai receber muito mais do que se você estivesse mandando diretamente. Porque quando você manda diretamente, você manda junto toda a tua sujeira. E se você manda lá para cima, de lá vem para ele o reflexo da sua gratidão. Só que aí não vem como uma coisa humana. Aí vem como uma coisa pura. Então é muito melhor para ele. Precisa ter fé que isto é assim. Olha, estamos sempre no plano da fé, porque aqui não se está no campo da comprovação. Agora, através da fé, se pode fazer estas coisas. E aí, depois de aplicar, é que a gente vai ver que era verdade, mas não antes.
A fé só te leva a fazer uma coisa. Se você fizer, aí você vai ter a comprovação, mas não antes. Na fé não se faz uma coisa porque a gente sabe que é. Na fé você faz no escuro. Depois é que você vai ver o que foi aquilo. Aqui uma pessoa pergunta se quando mulheres e homens não têm mais fertilidade para gerarem outros seres, se cabe à humanidade utilizar processos de inseminação artificial, etc., e tudo isso que se usa hoje. Bem assim, simplesmente, sem querer complicar muito, quem é estéril é porque não nasceu para procriar. Porque se tivesse nascido para procriar, não era estéril. Então, se é estéril, é porque o papel dela não é aquele. Se ficou estéril, de repente, é porque passou o ciclo de cuidar destas coisas, ou ia correr o risco de procriar erradamente. Então ficou estéril, de repente. Essas coisas são muito simples. Essas coisas a gente tem que ficar na realidade. Agora, todos sabem que acima dessas leis materiais há sempre outras leis. Então, se existe um poder que faça alguém se tornar estéril, se há este poder do espírito, o poder da mônada pode fazer qualquer corpo se tornar estéril. A qualquer momento, sem mexer com nada, é só ela dizer estéril, pronto. Acabou, aconteceu. Se existe um poder assim, existe um poder de desfazer isto. Nós não sabemos se é verdade ou mentira, mas na Bíblia está escrito que Sara era estéril e teve um filho, depois com não sei quantos anos tinha, 100 e tantos. Então isto não tem mistério nenhum nisto. Agora, quem é estéril e buscar inseminação artificial, certamente vai ao encontro de problemas que vão complicar bastante a vida dela. Não porque ali possa acontecer coisas complicadas, porque não era mais o problema dela aquele. Se ela estava estéril, ela tem que cuidar de outra coisa. E se ela vai fazer inseminação, ela vai entrar por um caminho que não era o dela. Ela vai entrar por uma experiência que não estava prevista para ela. E a partir daí tudo pode acontecer. Tudo. Tudo pode acontecer. E pode até ir tudo muito bem, do ponto de vista externo e do ponto de vista humano, mental, normal. Pode até tudo muito bem. Só que a mente normal não vê o que aquilo produziu no ser como um todo. Isto não vê. Só vê que foi tudo bem. Mas também não vê como vai acabar. Então estas coisas são muito simples. Mas esta pessoa está com uma coisa aqui nas entrelinhas, porque ela está sabendo que em certos países da Europa e outros, que as pessoas estão ficando estéreis. E que em certos países a maioria já não consegue mais procriar. Isto não quer dizer que a humanidade vai acabar. Isto é uma resposta da natureza à superpopulação. E uma resposta da natureza é uma tentativa da natureza de colocar certas coisas em ordem. Porque quando a gente pensa que é a mínima parte das pessoas, a mínima, que não chega a 10% das pessoas é que deviam procriar, e vocês veem o que acontece, isto é uma grande desordem, é um caos. Do ponto de vista da lei da reencarnação, é um verdadeiro caos. E de fato se vê o que acontece, com quem nasce, com quem... se vê tudo isso está aí. Então isto é um caos. O mínimo que pode acontecer para isto começar a ser ordenado, ou começar a ser mais lúcido, é os indivíduos irem se tornando estéreis.
Agora, aparentemente se tornam estéreis porque abusam da energia sexual. Não importa como ficaram estéreis. Mas o fato de ficarem estéreis é porque tem gente demais. Em geral, estes assuntos não são pertinentes a quem está fazendo um caminho simples e puro. Porque quando se está fazendo um caminho, se trata daquelas coisas do caminho. Se trata daquelas coisas que se apresentam no caminho. Quem faz o caminho tem que tratar daquilo. Quem faz o caminho não tem que tratar do sindicato dos contadores lá de Manaus. Entende? Quem faz o caminho tem que tratar daquilo que é o caminho. Isto é um princípio de hierarquia. Mas nem se sonha na hierarquia de um ser, de um membro, estar com outra coisa que não seja aquilo que é o que está na tarefa dele. Então, realmente, a gente trata destes assuntos para chegar neste ponto. Mas não que esses assuntos nos digam alguma coisa realmente, porque aqui uma pessoa, antes de dormir, está habituada a ler. Então ela está lendo um certo livro sobre autotransformação e teve uma série de sonhos. E ela está perguntando o que estes sonhos significam. O que a gente está lendo antes de dormir pode determinar um certo tipo de sonho, porque pode estimular certas coisas no nosso arquivo subconsciente, e o arquivo começa, estimulado por aquelas coisas, dramatizar as coisas, e você sonhar com uma coisa completamente concatenada. E pensar que aquilo é um sonho teu. Não, aquilo foi um sonho que foi concatenado com elementos teus, mas sob o impulso de uma coisa de um outro que você leu. E o que você lê num livro não é só o que o livro está dizendo. Lendo um livro antes de dormir, você está, no mínimo, fazendo contato com o mental de quem escreveu aquele livro. Então, se uma pessoa escreve um livro aplicando a imaginação dela, aplicando a criatividade dela, naquele livro está uma grande parte do mental dela. Então, você está lendo um livro antes de dormir, você vai parar no mental da pessoa, no nível mental da pessoa. Então, aqui no caso, ela teve um sonho com casa noturna, que ela estava na casa noturna, que a outra estava na casa noturna. E é um sonho que, se ela não diz que leu um livro antes de dormir, ela pode até pensar que aquilo é coisa dela. Mas acho que aquilo é coisa também da autora do livro. É coisa também do mecanismo daquele livro. O melhor seria que a gente adormecesse com a mente limpa. Melhor seria que a gente tirasse tudo da mente, fizesse aquele trabalho de limpar tudo e adormecer em silêncio. Isto seria o mais seguro. Agora, para a gente ler antes de adormecer, é preciso ter discernimento sobre aquilo que pega para ler. É preciso discernimento quanto a isso, porque aquilo vai influir diretamente na vida interna de sonhos, na vida sutil dos sonhos. Enquanto nós estamos nos retirando do corpo físico, quer dizer, enquanto o cérebro está adormecendo e nós vamos nos retirando, o corpo astral, o corpo mental, tudo isto fica influenciado pelos seus últimos pensamentos, pelos seus últimos movimentos, principalmente por aquilo que você leu. Então, para você atravessar esses planos etérico, astral e mental da forma mais simples possível e eventualmente encontrando material seu, precisava que você não adormecesse sugestionada nem influenciada por uma coisa que tem um autor
cujo mental está ali dentro e você está em contato com aquele mental. Claro que se você vai ler o livro de um santo, você vai ler o livro de um profeta, não esses profetas de hoje, me refiro aos profetas. Ou se você vai ler uma coisa sagrada, isto é diferente. Porque mesmo que você vá parar no mental daquela obra, é um mental elevado, não é um mental comum de um escritor. Então, isto é importante. Precisa buscar esses momentos de silêncio, de paz e de ordem. Precisa buscar isto. Porque se busca, se está mesmo querendo adormecer corretamente, vai encontrar a própria forma. Vai ser inspirado na hora, vai ser ajudado. E há uma forma para cada um, há um método para cada um. Veja, o pensamento do dia responde a isto num certo sentido. Porque ele diz: tudo que rompe a harmonia é estranho ao novo código genético, que já está sendo implantado na consciência supramental de muitos seres humanos. O importante é que você não adormeça rompendo a harmonia. Tudo que rompe a harmonia não é indicado. Mas se há uma coisa que não rompe a sua harmonia, que cria harmonia em você, é bom.